Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Graça e paz, meus irmãos, bom dia! Esse é mais um dia que o Senhor fez e nesse dia nós queremos nos alegrar. Nós estamos falando essa semana sobre sofrimentos que antecedem a morte. Nós falamos no primeiro vídeo sobre Deus nos escolher e nos criar para vivermos eternamente. Depois nós falamos sobre duas opções que o Senhor coloca diante de nós. Depois nós falamos das escolhas. E por fim, no último vídeo, nós falamos das consequências. Então, nós colhemos frutos das nossas escolhas. Quando nós falamos sobre sofrimento que antecede a morte, existem várias vertentes, várias situações. Não dá para você dizer assim, é isso ou aquilo. Fulano de tal sofreu mais por isso, ciclano sofreu mais por aquilo. Mas eu quero abordar aqui apenas mais 3 vertentes, uma hoje, outra amanhã no próximo vídeo e por fim finalizando com a última, que com certeza vai trazer um equilíbrio a tudo que estamos falando nesses dias. Mas vamos lá, eu quero ler com vocês o que está no segundo livro de Reis, capítulo de número 5, versículo de número 24. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas? Ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Nessa situação que nós acabamos de ler aqui, conta-se a história da cura de Naamã. Quem era Naamã? Naamã era um oficial da Síria, era um comandante vitorioso, porém leproso. E ele ficou sabendo, por intermédio de uma escrava que estava em sua casa, que um homem de Deus poderia então resolver o problema dele em Israel. E ele parte para Israel. Existe toda uma história. E ele recebe ali orientações que de primeiro momento ele não agrada, mas por fim ele acaba obedecendo depois de um conselho de um dos seus soldados, de um dos seus servos. Ele então é curado, depois de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele tenta retribuir pagando um valor X para Eliseu, o homem de Deus, que rejeita completamente aquele recebimento. Naamã, então, volta para casa, mas no meio do caminho, ele é abordado pelo moço, pelo servo de Eliseu, que chega contando uma outra história, dizendo que Eliseu havia se arrependido, que uma necessidade tinha surgido e que ele realmente precisava daquela recompensa. Ele se apropria daquela recompensa, esconde ela em casa e vai encontrar-se com Eliseu.
Presta atenção, ele estava saudável. A vida dele estava perfeita. E quando ele encontra com Eliseu, Eliseu faz uma pergunta para ele: de onde que você vem? E ele mente novamente: o teu servo não foi a parte alguma. E Eliseu, o homem de Deus, disse para ele: será que meu espírito não foi com você quando você foi encontrar com aquele homem? Será que era ocasião para você tomar bens, para você pegar alguma coisa dele, enriquecer-se? Agora a lepra que estava nele virá para você e para a sua descendência para sempre. O que eu quero dizer com isso? Apropriação daquilo que não lhe pertence trará maldições, e essas maldições podem afetar a sua saúde. A lepra era terrível e ainda é. Hoje nós temos um tratamento para quem possui hanseníase, para pessoas que, tipificando para aquela época, recebia esse nome de lepra. Esse tratamento, ele deve ser seguido de maneira rigorosa para a pessoa se recuperar. Mas quando a pessoa não se atenta para recuperar, é devastador os efeitos que isso causa. Primeiro, causa manchas, dormência, em casos agudos, até perca de membros do corpo, de extremidades de membros do corpo. E por fim, conduz à morte. Com certeza é terrível uma pessoa que tem esse problema de saúde. É uma coisa terrível, absurda. E eu quero dizer para você que existem pessoas que estão sofrendo hoje por apropriamento indevido de coisas que não lhe pertencem, que tomaram posse daquilo que era de outro e junto com essa posse trouxeram maldição para a vida deles, como foi o caso de Geazi. Em algum momento, observando uma oportunidade talvez de um lucro indevido, passando alguém para trás, está escrito que o comprador, ele chega e diz: não vale nada, não vale nada, não vale nada. E depois ele se gaba. Então, existe uma justiça, a justiça de Deus sobre a terra. E aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Para Deus não existe dois pesos, duas medidas. Talvez você diga assim: pastor, mas nós estamos na graça. Debaixo da graça, isso não acontece. Escute, creio sim que nós estamos na graça, mas continuo crendo que as minhas ações trarão recompensas por causa da plantação, daquilo que eu estou plantando. Creio que Deus é um Deus que perdoa pecado. Se eu confessar os meus pecados, está escrito, Ele é fiel e justo para me perdoar o pecado e me purificar de toda injustiça. Mas creio também em algumas consequências. Um exemplo: se você matar uma pessoa e realmente se arrepender, Deus vai te perdoar. Agora, isso não vai te livrar de ir preso. É consequência. Consequência de quê? Do pecado. Pastor, mas eu estou na graça. Tudo bem, você está na graça, mas vai preso do mesmo jeito. Se você andar a 200 km por hora em uma rodovia e perder a direção do seu carro, mesmo que milagrosamente você escape de uma morte instantânea ali, mas suponhamos que você escape ileso, sem nenhum arranhão, com certeza o seu carro virá para o ferro velho. Não tem como recuperar por causa da batida.
Você está na graça, mas a consequência veio. Isso eu estou dizendo assim de uma hipótese milagrosa de você escapar vivo. Mas numa hora dessa, tem gente que está sofrendo terrivelmente. E uma das causas que nós estamos vendo aqui é apropriação indevida daquilo que não lhe pertence. Tomar posse daquilo que é do outro. E entre essas coisas, eu posso citar uma série de questões. E posso citar também uma bem polêmica, que são as nossas primícias, que devem ser entregues ao Senhor, como prova de reconhecimento que o primeiro pertence a Ele, por Ele ser o primeiro em nossa vida. Está escrito na palavra de Deus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós não entregamos nem a primícia dos nossos tempos, do nosso dia, diante do Senhor. Temos dificuldade de passar alguns minutos ali orando, lendo a palavra, e nos apropriamos das 24 horas ao nosso bel prazer. Por que não dizer também do dízimo? Está escrito que os dízimos são consagrados a Deus. Talvez esse vídeo não está ficando tão agradável para você, mas eu não posso de maneira nenhuma chegar num assunto desse e não passar para você como a palavra de Deus nos ensina, nos orienta. Apropriação indevida daquilo que não lhe pertence. Acã, ao se apropriar de uma capa e de prata e ouro, diz a palavra de Deus que todo Israel perdeu uma guerra. Pastor, mas isso é Velho Testamento. E no Novo Testamento, será que você lembra de alguém? Será que você lembra de Ananias e Safira? Novo Testamento. Porque, na verdade, Ananias e Safira, eles não mentiram aos homens, eles mentiram a Deus. Então, a apropriação indevida trará sérios problemas, seja algo que seja de uma outra pessoa, ou seja algo que deveria ser entregue para Deus. Você acha que como que foi o restante da vida de Geazi? Com certeza foi terrível, repleto de humilhação, rejeição, dor e sofrimento. Baseado em quê? Baseado em uma apropriação, mentiras, coisas que ele havia plantado e que infelizmente ele colheu. Pastor, tem como quebrar isso? Claro que tem. Quando Jesus ele encontra com 10 leprosos em Samaria, aqueles leprosos faziam parte da geração de Geazi, que já vinham sofrendo durante todo aquele tempo. E em Cristo, essas maldições foram quebradas. Jesus deseja quebrar essas maldições em sua vida. E que você ore junto comigo agora, quebrando, anulando essas maldições e assuma um novo posicionamento a partir de hoje. Um posicionamento de alguém que, na verdade, deseja uma nova vida em Cristo. Eu quero orar com você, em nome de Jesus Cristo. Abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse homem e essa mulher agora. É bem provável que esse irmão e essa irmã esteja lembrando de uma série de situações que, na verdade, apontam para a realidade que ele ou ela está vivendo. E eu clamo ao Senhor, que o Teu Espírito Santo venha trazer, meu Deus, neste coração, a convicção
o convencimento de que é necessário agora se arrepender, voltar atrás, rejeitar esse comportamento e viver essa transformação que o Senhor tem para ele, para ela. Eu rejeito agora o espírito de Mamon que causa tudo isso na vida do ser humano. Toda obra contrária, toda arma forjada no inferno contra a sua vida não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. E antes de você sair, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar esse link com o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho, nos ajude a levar essa palavra para todos aqueles que precisam, em nome de Jesus. Não perca o vídeo de amanhã. Amanhã nós estaremos falando, dando continuidade a esse assunto, de algo extremamente importante, como todos esses vídeos são. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.